Em nome de Jesus. Tá, querido? Você ajuda os irmãos que estiver entrando. Se falar que travou, de repente, a internet deles, você pede para entrar e sair, tá bom? Vamos ajudando os irmãos. Vamos orar para começar? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Coloca a base bíblica para mim, por favor. Hoje a gente vai falar do profeta Eliseu. Hoje o código é o profeta Eliseu, segundo a Reis 19:19. Vou passar além do que eu posso hoje. Eu tô com 2 estudos aqui. Aumenta suas expectativas aí para você receber capa dobrada. Vou te ensinar como que recebe capa dobrada. Em nome de Jesus. Logo, logo vai ter o culto presencial. Já estamos gerando nosso espírito. Imagina, todo mundo vindo. Da onde que vocês são? Quem vai vir quando eu colocar um culto presencial? Imagina aí que coisa mais linda que vai ser a gente tudo junto. Glória a Deus. Aleluia. Segundo a Reis 19:19. Vamos lá? Vamos orar para começar? Em nome de Jesus. O que importa é a palavra. Vamos dar ênfase para a palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das cortes celestiais, Pai, eu venho te apresentar mais uma live, Pai, direta no teu trono, Pai. Senhor, eu quero que o Senhor me capacite nessa noite, Pai, para que eu possa transbordar uma sabedoria vinda direto do teu trono. Senhor, eu te peço, libera anjos, arcanjos, Pai, para guerrear contra os principados e as potestades. Senhor, eu te peço que o Senhor nos revista, Pai, com a armadura lavada e remida, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, que neste momento todas as fortalezas da alma começam a perder forças agora no mundo espiritual. Que as fortalezas espirituais comecem a ser dissipadas agora, para que o efatá, os ouvidos espirituais do teu povo, possa estar sensível à voz do Espírito Santo, para que os códigos espirituais possam entrar com mais intensidade direto no Espírito, Pai, e que nós possamos trazer um alimento sólido, Pai, para essas pessoas que estão participando da live. Senhor, em nome de Jesus, recolhe toda a palavra que foi lançada contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, contra a nossa família. Senhor, eu te peço agora, coloca anjos em volta das nossas casas, Pai, para que esses demônios estejam bloqueados nas cortes celestiais. Senhor, nós estamos declarando, Pai, que só Tu és o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu já abençoo cada um que vai participar desta live e eu lanço decretos nas cortes celestiais, que será um tempo avassalador, um tempo oportuno para Deus falar aos nossos corações. E eu já te agradeço, amigo Espírito Santo, que agora não seja mais a Thalita, mas que seja o Espírito Santo através da Thalita. E já te glorifico e te entrego toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos para a palavra. Em nome de Jesus. Vamos lá. Segundo a Reis 19:19. Vou trazer essa base bíblica para a gente começar agora o estudo sobre o profeta Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao seu povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Vamos desvendar agora os códigos aqui para você receber capa dobrada. O profeta Eliseu é um dos profetas que mais nos chama a atenção na Bíblia, porque ele não nasceu de berço cristão, tá? Muitos de nós hoje
você vai se identificar muito com Eliseu. Não nasceu em berço cristão, não é profeta de ofício, quando já nasce numa linhagem, o pai e a mãe é pastor, já tem um berço, né, uma raiz sólida, ao contrário de muitos que foram chamados no meio do caminho. O profeta Eliseu, você vai ver que ele é chamado no meio do caminho. Mas não é porque ele foi chamado no meio do caminho e não vem de um berço cristão que Deus não usou ele 2 vezes mais do que o próprio Elias. Você vai ver que a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre a capa dobrada ter caído sobre Eliseu. E tem vários códigos nesse texto que a gente vai começar, eu vou começar a passar aos poucos e você vai entender como que no mundo espiritual você vai receber essa capa dobrada, a unção dobrada, tá? Então vamos lá, ó. Eliseu foi um profeta que recebeu o manto de Elias, caminhou em porção dobrada de unção, tá? Ele deixou tudo para seguir o chamado, serviu com fidelidade e foi ativado para uma geração. Ele operou milagres extraordinários, purificou águas, multiplicou azeite, ressuscitou mortos, trouxe provisão em tempos de crise. O ministério dele foi marcado por autoridade, sensibilidade e governo profético, tá? Uma das características aqui do profeta Eliseu, resposta imediata ao chamado. Você vê que a Bíblia é muito clara quando Elias encontra ele no meio do caminho, lança a capa sobre ele, né? E ele automaticamente deixa tudo. Ele não pensa se ele tinha dinheiro, ele não pensa em pai e mãe, ele não pensa em nada. Ele entende o chamado e deixa tudo para trás para seguir o profeta que o convocou para uma obra maior do que muitas vezes você ficar estacionada. Tem pessoas que Deus tem uma obra grande, não é só onde você mora. Tem pessoas que a obra é para caminhar, é para andar, é missionária, não é para ficar só estacionada, tá? Então, ao ser chamado, ele deixou tudo, não olhou para trás, tá? Isso é um código aqui. Tem pessoas que são apegadas em casa, carro, pessoas, não consegue romper, porque do mesmo jeito que Elias chama Eliseu e ele deixa tudo para trás, quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele está dando uma voz de comando. E Deus, ele não vai falar para Abraão, olha Abraão, eu estou com você. Então eu quero que você agora, Deus, arruma a minha mudança e vai me falando onde eu vou. Não, Deus lança a voz de comando. Abraão tem que sair, ele tem que arrumar a mudança, ele tem que começar a caminhar. E aí no caminho, por quê? Porque Jesus, queridos, a trindade perfeita, Deus, ele é Jesus, Jesus, ele é Deus, só que cada um trabalha numa vertente na trindade perfeita para você entender, mas é a mesma pessoa. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o caminho se cumpre também lá no Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, vai que eu vou te mostrar. Então Deus está falando, no caminho eu vou me revelar, conforme eu vou te dando as coordenadas, conforme eu vou te orientando aonde você vai pisar, com quem você vai guerrear, porque ao longo da nossa vida nós temos guerras, ele vai direcionando, então ele já está dizendo, eu sou o caminho, tá? Eu sou o caminho, então Deus está falando, sai daí que eu vou te dar essa voz de comando. Um código aqui, olha só, para você aprender. A prontidão no chamado acelera o destravar do propósito. Quando você diz sim para o seu chamado, automaticamente já tem um destravar no mundo espiritual. Começa a acelerar o seu propósito no mundo espiritual e no mundo físico. Porque, como eu falei, no mundo espiritual já está gerado. As suas orações, elas estão gerando algo no mundo espiritual. Mas você precisa trazer para a terra. Como que você traz para a terra? Acelerando o Kairos. É nesse aceleramento de Kairos, rompendo muito rápido o seu ministério, o seu chamado, o seu legado, que você vai destravando o seu propósito. Amém? Desculpa. Outra característica aqui, ó. Servir antes de liderar, tá? Serviu Elias com muita fidelidade antes de receber o manto. Você vê que Eliseu, ele ficou do lado do profeta, ele não se apartou, tá? As escrituras, livros históricos, né, de estudo, diz que Elias era ignorante, não era um homem fácil de se lidar,
tá? Então imagina aí Eliseu do lado do profeta tendo que aguentar dias difíceis, que todo mundo passa por dias difíceis, tendo que engolir muitas vezes o ego, né, para poder estar ali do lado do profeta. Então, ele serviu com muita fidelidade. Código aqui, ó, quem serve com honra recebe o peso da capa dobrada. Uma coisa que eu vou te ensinar aqui para você guardar no seu espírito. Honra não é obrigado, tá? Honra não é obrigado. Obrigado quer dizer educação. Isso aqui é um princípio de qualquer pessoa de berço. Você tem que ter educação. Você tem que saber quando você pode falar, quando você tem que ficar calada, quando você é bem-vinda, quando você não é. Então, o obrigado não é honra, é educação. O que é honra? É respeitar o que o outro carrega. É entender o que o outro já conquistou, é entender o preço que o outro pagou. E eu acredito que muitos de vocês já começaram a entender isso. Eu vejo em cada mensagem, eu vejo em cada post que a pessoa já entendeu o que é honra. Porque muitas pessoas vão passar pela nossa vida, mas não entende o que é honra. E quem não entende o que é honra, não recebe capa dobrada. E eu vou te provar na palavra, tá? A honra é como é que fala? Um princípio no mundo espiritual. Olha só, mais uma característica aqui. Foco na herança espiritual. Eliseu rejeitou distrações e pediu a capa dobrada. Eliseu, ele estava certo do que ele queria. Na hora dele fazer o pedido, ele ficou pensando. Você vê que quando Elias fala com ele, o que tu queres que eu te faça? Ele é cirúrgico. Ele falou, eu quero capa dobrada. Eu quero 2 vezes mais do que você tem aí no mundo espiritual. Tá? Eu já falei pra você, não tem problema de você querer o que tá sobre a vida da pastora Thalita, sobre alguns libertadores, faz parte você sugar a unção. Então você tem que saber, você tem que desejar aquela autoridade, aquela unção que tá sobre a vida da pessoa. E Eliseu entendia isso. Ele falou, eu quero o que tá sobre a sua vida, mas eu quero 2 vezes mais, tá? Olha só, código aqui, o que você persegue revela o que você carrega. Por isso que você tem que ter cuidado com as pessoas que você fica emprestando o seu ouvido para ouvir, às vezes, uma ministração, ouvir uma palavra que às vezes não vem de Deus. Eu já falei para você, o que tem de contaminação na internet, que parece Deus, mas não é Deus, porque não te leva para a palavra. É um tal de eu acho o tempo todo, é um tal de falar o que a alma gosta, mas não te leva para dentro das escrituras. Então, o que você está seguindo, Deus está vendo que é o que revela o seu coração. Tem pessoas que estão seguindo pessoas que estão só alimentando a alma. Alimenta a alma e nada do espírito, porque o espírito quer exaltação. O espírito quer que você fique alinhada no prumo do céu, não no prumo da terra. No prumo da terra é a alma. É a alma que fica governando. Uma pessoa que não te leva para as escrituras vai te colocar numa cama dependente de remédio, dependente de pessoas. O ser humano que não te leva até as escrituras e faz você romper, não é uma pessoa que está alinhada com o trono de Deus, queridos. Porque não tem como você ficar ali alisando a alma. Uma hora você vai perder o contato com a pessoa, não tem raiz na palavra, não está estruturado na rocha e qualquer vento você cai. Qualquer vento você cai, porque eu já falei, se a pessoa caiu, você vai cair também? Aquela pessoa caiu, agora para mim também não faz mais sentido. Vou dar um exemplo para você entender. Pastora Thalita parou de fazer live, pastora Thalita parou de fazer isso, alguma coisa, algum culto. Você já tem raiz. Você não pode ficar só dependente do ser humano, você vai se agarrar na videira. Se hoje faltar uma pessoa que você tem como referência, nossa, aquela pessoa ali, eu entendo o que ela carrega, ela tem algo diferente, mas nunca ficar só fixado naquela pessoa. Porque as pessoas, como eu já disse, caem, são carne, são falhas, mas você precisa estar enxertada na videira, tá? Amém? Vamos lá. Então, não esqueça disso. O que você segue, o que você persegue, revela o que está no seu coração, tá? Vamos ver aqui mais, ó. Sensibilidade para discernir o momento. Eliseu percebeu quando o céu ia tomar Elias. Ele não desviou do olhar, tá? Qual que é o código aqui? Ele recebe o manto, quem não tira os olhos da promessa. Não tira os olhos do que Deus já falou que vai fazer na sua vida.
Talvez, como eu disse, as circunstâncias à nossa volta, as batalhas espirituais, parece que nada acelera. Você vê que às vezes é uma batalha tão grande que os seus olhos carnais começam a te desmotivar. Só que só recebe porção dobrada quem não tira o olhar da promessa. Se Deus falou que é todo mundo na arca, todo mundo vai entrar na arca. Se Deus falou que ele veio para unir, ele não vai separar. Então você tem que ter certeza da palavra. Deus, ele olha e vê quem tem fé. Quem tem fé movimenta o coração de Deus. E ele começa a acelerar os processos. Talvez uma batalha espiritual que ia durar 10 dias, dura 2. Olha, eu vou contar para vocês. Passei por uma batalha espiritual por essa semana, mas para a honra e glória do Todo-Poderoso, minha batalha cessou. Graças a Deus. Então, por quê? Porque eu não sou menina. Eu não posso olhar para a circunstância e parar um chamado. Eu não posso olhar para o que está acontecendo ali e falar assim, hoje eu não posso ministrar. Hoje eu não posso fazer culto. Não, queridos, a minha dor tem que estar no bolso. Eu já aprendi a dominar a alma. Ela não governa mais. Então, você precisa dominar a sua alma. Porque a alma vai te levar para chorar, para ficar triste. Aí você não quer ministrar, você não quer orar, você não quer acordar de madrugada, não quer ler as escrituras. E aí você vai ficando fraca. Porque todo dia você não precisa se alimentar. Todo dia você não toma banho. Todo dia você não escova dente. E por que a palavra é diferente? Então hoje eu tô nessa batalha espiritual, eu tô triste, eu não vou ler a palavra. A palavra não pode ser deixada de ser lida. Todo dia é o alimento, é aquele prato de comida que você tá dando pro seu espírito. Quando você deixa de se alimentar da palavra, o espírito vai ficando com fome. Ele vai sentindo fome, é a mesma coisa do físico, tá? Então você precisa todo dia, como eu falei, a sua constância é melhor do que a velocidade. Não precisa ir correndo, atropelar tudo. Falei para você, vai aos poucos. Seu odre vai sendo alargado com o conhecimento que você vai adquirindo. Então não adianta, mas pode ficar triste, claro que pode. Eu digo que a tristeza não para você de ler as escrituras. E se Jesus voltar como ladrão e você tá triste? E você não estiver orando, não estiver se consagrando? Ele vai vir como ladrão. A gente não pode esperar. Ah, eu vou dormir hoje eu não vou orar. A gente tem que orar todos os dias. A oração é um combustível. A oração é um fertilizante para a unção continuar persistente em você. Então, nós que somos geradas no Espírito, o nosso alimento espiritual é palavra, é oração. O que movimenta as cortes celestiais é a oração. Então, a gente pode sim, com toda certeza, ficar triste. Eu fiquei. Eu não falei para vocês que eu até chorei? Mas eu ia deixar de fazer a vigília? Não, então cancela tudo que eu passei por uma batalha espiritual? Jamais. Eu já aprendi a dominar a alma. A alma vai para o seu lugar. Primeiro é o chamado, primeiro é Deus. Ele olha e fala assim, meu Deus, a minha filha passou de novo por cima dessa prova. Ela está aprovada. Então eu quero que vocês tenham isso como referência. Batalha espiritual você vai ter de todo jeito. Mas sempre Deus é o foco, o chamado sempre é o foco. Sempre você vai pôr a dor no seu bolso e vai fazer o que Deus mandou você fazer aqui na terra, tá? Queridos, base bíblica, 2 Reis 19:19, mas a gente vai caminhar em várias bases bíblicas aqui, tá? Porque Eliseu tem várias bases bíblicas. Então, a gente começou em 2 Reis 19:19, mas a gente vai em outras ainda, tá? Vamos ver, 2 Reis 19:19, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Reis, perdão, eu me confundi, 1 Reis 19:19, deixa eu arrumar aqui, fui eu que escrevi errado. 1 Reis, isso mesmo, por isso que eu vi vocês falando, né? Segundo, primeiro é 1 Reis, perdão. 1 Reis, tá? Glória a Deus, isso mesmo, 1 Reis 19:19. Vamos lá aqui, ó. Onde eu estava, não tirar os olhos da promessa, tá? Outra característica, fé que ativa milagres práticos. Eliseu multiplicou o azeite, curou as águas, ressuscitou os mortos. Qual que é o código aqui? A fé ativa milagres, onde a crise paralisa os naturais, tá? Então aqui, Deus vai começar a te usar com autoridade. Você vê que aqui esses milagres práticos que Eliseu fazia, nos dias de hoje são sinais e maravilhas, tá? Sinais e maravilhas é quando você está ministrando a palavra e a pessoa está recebendo, como é que fala? Pó de ouro na mão, obturação de ouro, começa a ter uma manifestação, óleo caindo, tá? Quero que você percebam algo, vou te ensinar. Mãos quentes, unção.
poder de Deus. Mãos gelada, demônio no ambiente. Nunca se esqueça disso. Mãos quentes é unção, Deus está derramando algo, Ele está trazendo algo lá do céu e te entregando, bolas de fogo na sua mão. Agora, mãos geladas, no ambiente que você entrar, tô falando que você entrou no ambiente, sentiu aquela mão gelada, aquele gelo na espinha, algo está acontecendo, é demônio no ambiente, tá? Então você também pega esse código aí no mundo espiritual. Olha só, intimidade com estratégias celestiais, tá? É isso mesmo, minha mão tá pegando fogo. Isso aqui é unção. Agora, demônio é diferente. Demônio é gelado, tá? Intimidade com estratégias celestiais. Deus revelava planos inimigos a ele no secreto. E qual que é o código aqui? Os profetas íntimos frustram os planos do inimigo antes que eles comecem, tá? Deus vai revelar o oculto para você orar e destronar. Lembra que eu disse para vocês... nós, cristãos, precisamos vigiar primeiro e depois orar. Eu tenho esse entendimento hoje, porque Deus ele vai te dar um alerta. Deus vai te dar um sonho, vai usar uma pessoa, você vai ler a palavra, você vai sentir, testificar no seu espírito. E tudo isso é um sinal de Deus, ele está te dando uma direção do que vai acontecer, porque a batalha espiritual vai acontecer. Os demônios, eles estão o tempo todo trabalhando contra a gente. Eles não vão parar, demônio não se cansa. E os anjos estão guerreando, estão lutando. Enquanto você está orando, eles estão em batalha espiritual nas cortes celestiais. Mas não quer dizer que uma hora ou outra a gente não vai passar por algum apuro. Então, nós precisamos vigiar. Quando você tiver um sonho, Deus vai te dar um direcionamento. Aí você vai orar em cima daquele sonho. E dentro do sonho, de uma profecia, alguma coisa, você vai ser cirúrgica. Você vai começar a fazer o quê? Eu vou destronar agora todos os demônios que se levantaram com voz, com autoridade. Eu já te ensinei, a autoridade ela é gerada, não é patente. Tem gente que tem patente, mas não tem autoridade nenhuma. A autoridade é você gerar no seu secreto, com santidade, com jejum. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você viver a palavra, mais santidade vai gerando no seu espírito. E é isso que o demônio tem medo. É isso que eles não aguentam estar perto de uma pessoa. Não é patente. Senão eles não entravam nas igrejas. Se fosse só uma patente, os demônios ficavam da porta para fora. Eles nem entravam. Se cruz intimidasse demônio, eles não entravam na igreja. Então, isso daqui não é sinal de nada. O que vai distinguir você de uma pessoa que tem santidade, de uma pessoa que não tem, é os demônios chegar perto de você, eles não aguentam. Eles precisam manifestar. Talvez você chegue no ambiente e nada aconteceu. Mas conforme você vai conversando com aquela pessoa, você vai perceber que quando tem demônio, eles começam a ficar incomodados. Eles vão dar sinais de dor de cabeça, eles vão falar que tá enjoado, vai falar que tá com alguma coisa ruim, quer sair do ambiente, que isso aqui é demônio. Entenda isso, é demônio, pode ser até uma pessoa que você gosta. Você vai ver que a presença, a unção que você carrega, eles não aguentam. Então fique atenta quando alguém começar a te olhar com uma cara feia, como eu falei no mercado, você tá lá passando a compra, aí tem alguém na sua frente, do nada começa a te olhar de cara feia, não é do nada, é algo que você carrega e tá incomodando, a luz incomoda quem tá nas trevas, então comece a perceber e comece a crer no que você carrega, não coloque dúvidas. Tem pessoas que já recebeu impartição, já recebeu unção e fica ali, infelizmente ainda, né, tendo dúvida do que carrega, tá? Então, vamos lá, ó. Constância no anonimato. Olha só, constância no anonimato. Viveu anos no anonimato ao lado de Elias sem se autopromover. A Bíblia não relata especificamente, não que eu tenha lido em algum estudo, o tempo que Eliseu ficou ao lado de Elias. Se tiver alguém que puder me avisar, vocês me avisem, eu não sei, tá? Então, eu não sei o tempo exatamente que ele ficou, mas eu sei que Eliseu teve o que foi forjado no secreto, sustentou ele em público. Porque no secreto você vai gerando algo para Deus que agrada o coração dele. Você vê que Deus fala o quê? Vai para o teu secreto, fala comigo, expõe as suas dores para mim, que em público eu vou te honrar. Então ele ficou um tempo no anonimato
com o profeta Elias, sendo o quê? Mentoreado para os dias de hoje, para você entender. Enquanto Elias vai fazer o chamado, leva Eliseu junto, Eliseu está observando. Olha Eliseu observando e aprendendo tudo. E cada vez que tem um milagre, cada vez que está acontecendo, Eliseu está ali no anonimato, absorvendo, crescendo espiritualmente, para quando ele for para o público, ele já sustentar aquilo ali. Tem pessoas que não teve solitude, tem pessoas que não entrou no secreto, mas já quer começar grande. Eu já quero ir para a internet, eu já quero começar, queridos, o avivamento começou no joelho dobrado dentro do quarto. O avivamento começa com pessoas posicionadas dentro de casa, sem ninguém ver. Só você e Deus. E ali, ó, Deus olhando e se agradando, e você se santificando, e você subindo o nível, subindo mais perto de Deus, o trono de Deus ficando cada vez mais próximo do que você veio buscar aqui na terra. Então, com certeza, você vai conseguir sustentar depois toda essa autoridade que você está gerando em público, tá? Por que tem pessoas que começam o ministério e logo o ministério cai? Logo cai em alguma coisa, você vê que tem uma falha, e não é que a pessoa, que eles não possa cair, ela pode, só que preste atenção. Quando um profeta cai, Deus perdoa, usa ele 2 vezes mais com toda certeza. Só que fica descredibilizado na terra. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você faz uma compra, não pague e suja o nome. O que acontece? Você não fica descredibilizado até você pagar? Não pode comprar em lugar nenhum. Olha o que acontece no mundo espiritual. Quando você cai numa falha, mas você se arrependeu, como eu falei, Deus recebeu perdão. Deus recebeu, com toda certeza você foi perdoado. Mas a sociedade, ela mostra que você perdeu a credibilidade. Então, nós que somos profetas, temos que zelar pelo que nós carregamos, pelo nome de Cristo. Porque hoje em dia, uma falha vai descredibilizar uma história toda. Você vai ver que há muitas pessoas, a maioria, queridos, ela não vai ter aquele olhar de amor para falar assim, não, caiu, mas vou levantar e eu vou estar do lado. Não, vamos ser sinceros. A maioria fala assim, não, eu tô aqui contigo, amém, Deus vai te usar, mas eu não quero ir mais, eu vou para outro lugar. Então, nós precisamos zelar, cuidado para você não cair. Cuidado para você não perder o que Deus te entregou de melhor, que é uma unção genuína e verdadeira, tá? Vamos ver aqui, ó. Sirva uma pessoa de Deus como se você estivesse fazendo para Deus, tá? Quando você serve uma pessoa com gratidão, entendendo o que é honra, Deus, ele acelera o kairos. Você vai ver que Deus, ele olha para a pessoa que está servindo e fala assim, ela não está ali por interesse. Ela entendeu que tem um chamado, tem um legado e ela está fazendo parte. Então, quando você serve uma pessoa, qualquer pessoa que eu estou falando, de Deus, que tem alguma coisa fazendo ali para Deus, um ministério, você vai entender que Deus vai acelerar os processos, porque Elias e Eliseu foi assim. Eliseu acelerou milhões de vezes o processo quando ele recebeu capa dobrada, porque ele serviu Elias de coração aberto. Eu tô aqui, conta comigo. Ele caminhou com o profeta, tá? Ó, liberador de destino. Eliseu era um liberador de destino. Ele ungiu os reis e ativou gerações com a sua voz profética. O código aqui: profetas maduros liberam outros profetas para o destino. Preste atenção agora. Pessoas que só ela fala, pessoas que só ela dá voz de comando, que oprime o restante do grupo, só eu posso falar, você não tem vez, isso daqui que ele é matador de profeta. Ó, um verdadeiro profeta, ele levanta outros. Ele levanta destinos proféticos, ele dá voz para quem não tem. Quantas vezes que eu falei para vocês que eu não tinha voz na internet quando eu comecei, eu queria tanto que uma pessoa falasse assim, eu vou te dar uma oportunidade aqui, mas não teve ninguém. No meio da minha caminhada, Deus acelerou um kairos, que graças a Deus eu conheci um menino, um rapaz, menino Lucas, tá? Hoje, nós não temos muita comunhão, mas naquele tempo eu ajudei ele, ele me ajudou muito. Ele me deu voz na internet, para vocês entenderem. Sou muito grata a ele, porque ele abriu algumas portas para mim, ele já tinha.
E ele foi um homem usado, ele abriu um destino profético. E quando eu faço a vigília, eu quero que pessoas também tenham voz profética, que pessoas possam falar e começar a destravar. Então, você tem que liberar destinos de profetas, não abafar. Não só eu que falo, não só no meu ministério ninguém pode falar. Não, já falei até para Janaína, às vezes eu não posso fazer uma live e eu queria que você fizesse, ela sabe disso. Eu queria que você fosse lá e passasse uma palavra. Falei para Flavinha, eu preciso muito que você também se posicione, porque quando a pastora não puder, alguém vai trazer uma palavra, que às vezes acontece um imprevisto, que nem eu fiquei doente, sem voz, e vim aqui extremamente rouca fazer algo para Deus. Então eu preciso de pessoas que seguram minha mão e falam assim, eu tô contigo. Quando você não puder, eu tô aqui. Isso é quem está sendo gerado no secreto. Então já tem bagagem, já passou pelo seminário, já passou pela libertação. Então assim, são pessoas que nós precisamos liberar o destino e deixar ter uma voz também profética, tá? Na internet. Deus, ele não quer que você fique oprimindo ninguém. Deus quer que você, alavanque as pessoas com o que ele já te deu aí. Aí eu vou te perguntar aqui, para você se analisar. Você tem liberado os destinos das pessoas? Você tem ativado a identidade do seu próximo? Você conseguiu que as pessoas que estavam mortas que eu digo dormindo espiritualmente, tivesse ativa? Nossa, graças a Deus, agora eu tô lendo a Bíblia, eu tô jejuando, como um dia eu falei que alguém fez comigo. Como um dia, para honra e glória do Senhor, Deus usou pessoas e essas pessoas também me levantaram. E agora vocês estão sendo levantados, eu quero que você se analise. Eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso liberar identidades no mundo espiritual. Eu preciso que essas pessoas comecem a ter voz profética para trabalhar para o céu. Então, quando eu vejo liberador de destino, isso aqui é característica de um profeta, tá? O que vocês estão falando da Janaína aí? Estão falando que minha seguidora é doida? Ô, Jesus, guarda elas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, a Jana é meu Eliseu. A Jana é minha sucessora. Vamos ver aqui, unção que permanece após a morte. Olha só. Descrição abreviada. Um morto ressuscitou a tocar seus ossos, tá? Você vai ver que Eliseu, ele ressuscita um morto com os ossos. Eliseu já estava morto, e aí passa umas pessoas com morto, outro morto, aí joga o corpo do morto em cima da cova de Eliseu, e a Bíblia diz que ele ressuscita o morto, tá? Aqui tem um código. Joel 2:28, preste atenção agora para você não se perder, tá? Preste atenção aqui, Joel 2:28, a Bíblia vai dizer que Deus derramará o seu espírito por toda a carne. Espírito é uma unção para você entender. Mas para você entender o que é unção, ela é derramada na nossa carne, mas ela penetra nos ossos. Os nossos ossos, já te ensinei de ossos, de DNA espiritual, que nós somos ativada no céu. O profeta Eliseu, ele carregou uma unção dobrada nos ossos. Você vê que ele já tinha morrido, só estavam os restos mortais, e ele ressuscitou o morto. Então, aqui, unções autênticas permanecem além do tempo. Por isso, queridos, que eu tenho essa visão, que eu não quero ser cremada. Para que eu vou cremar os meus ossos? É Joel 2:28, tá? Joel 2:28 vai falar da derramado o Espírito por toda a carne. Então, ela é derramada na carne e penetra nos ossos, a unção. E por que eu não vou ser cremada? Porque eu acredito que os meus ossos carregam algo poderoso, que é a minha santidade, ela penetra a unção nos meus ossos, e quando eu morrer, eu vou deixar meus ossos lá para perturbar os bruxos,
para quando os bruxos for lá no cemitério, eles não aguentar a unção. Quando eles pensar em fazer um trabalho, a unção tá tão viva que eles não aguentam a santidade. Então é por isso que eu não vou cremar meus ossos. Pode quem quiser cremar e guardar cinza, fazer o que quiser. Eu vou do jeito que Deus me ensinou quando eu li esse versículo. Você vai lá, vai deixar seus ossos, carrega unção, deixa lá que você vai perturbar esses bruxos enquanto você estiver ali com seus ossos, tá? Então, guarde-se no seu espírito, tá? A unção penetra nos ossos. Outra característica aqui, ó. Profético resolutivo, descrição abreviada. Não apenas falava, mas ele resolvia, ele intervia, ele agia. E o código aqui é: o verdadeiro profeta se move para transformar as realidades da vida, tá? Vou só colocar 2 erros aqui, ó, de Eliseu, que eu falei para vocês. O foco não é ficar olhando o erro do próximo, é a gente firmar em algo bom. Ó, uma frase que eu deixei aqui também. O maior legado não é quem constrói, mas quem prepara próximos construtores, tá? Então, esse é um legado que você vai deixando no mundo espiritual, de pessoas que vai continuar o que você já trouxe. O seu legado vai se expandir. Porque, como eu falei, todos nós temos um tempo na Terra, mas o legado tem que permanecer, tá? Então, que você possa construir novos construtores da palavra de Deus, que pregue com excelência, que não brinque com a palavra, que prega do jeito que ela tá, não tenha medo, tá? Não tenha medo de, vou pregar isso, vou desagradar. A gente começou com louvor, que a gente vai na contramão do mundo. Eu sou diferente, você é diferente, e eu não vim para agradar sistema, nós viemos para pregar a palavra, tá? Então, prepare novos construtores para continuar o seu legado. 2 errinhos aqui de Eliseu, olha só. Amaldiçoou jovens com severidade. Você vê que os jovens estavam rindo de Eliseu e ele amaldiçoou que as ursas vierem matar aqueles jovens. Olha o poder da palavra de um profeta, tá? Por isso que nós temos que ter cuidado, que uma palavra lançada na hora errada, que ele traz um estrago na vida de uma pessoa. Ele acabou lançando a palavra e as ursas mataram aqueles adolescentes, tá? Deixa eu ver se tem uma base bíblica aqui para você ver. 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas, tá? Em 2 Reis 23, 24, tá? Vou até grifar aqui. Foi uma crueldade. Talvez ele falou sem pensar, tá? Olha só. Não discerniu ou corrigiu Geazi a tempo. Tá? Talvez ele não teve discernimento para saber que Geazi já estava contaminado. Geazi não teria como ser sucessor de Eliseu, porque já estava corrompido, mentiu. Então, esse foi um dos erros de Eliseu. Ponto. Vamos parar aqui. Só 2 erros dele. É melhor a gente ficar com as características boas, como eu falei. Ele sendo referência, tá? Guarde no seu espírito tudo que ele foi de referência. Quero trazer mais algo aqui para você agora. Olha só. Para você entender da capa dobrada. Olha só agora. 2 Reis 2:9. Coloca aí para mim, por favor. 2 Reis 2:9. Agora é 2 Reis. Primeiro foi 1 Reis. Agora é 2. Coloca para mim, por favor. 2 Reis 2:19. Obrigado. Vamos ler aqui, ó. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: fazer de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel.
E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, esses se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu, tá? Agora a gente está lendo 2 Reis 2:9, não é isso? 2 Reis 2:9? Não é isso? Deixa eu pegar minha Bíblia que eu tô com o esboço aqui. Peraí, deixa eu pegar essa daqui. Peraí. Segundo a Reis 2:9, tá certinho. Tá? Certinho. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Por que Eliseu recebeu capa dobrada, queridos? Olha só. Eliseu honrou Elias de todas as formas. Eliseu sabia que seria o sucessor de Elias. Ele trabalhou debaixo de honra. Ele ficou do lado do profeta, para você entender, em momentos de crise emocional, em momentos de que o Elias teve medo, ele estava do lado. O tempo todo, enquanto eles iam fazer a obra de Deus, Eliseu estava do lado, servindo com excelência, tá? Eliseu serviu e honrou aquilo que Elias carregava. Ele entendeu o que o profeta carregava no mundo espiritual. Eliseu respeitava Elias como um pai. Isso aqui é um código, tá? Eliseu pediu a porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Olha só, você precisa honrar essa pessoa porque ela já serviu. Quando você vem para o ministério, você entende que o outro carrega, você tem prazer de servir. Você tem prazer de falar, eu quero ajudar. De alguma forma eu quero estar aqui com você. Porque você entende o que a pessoa já gerou no mundo espiritual. E para você receber essa capa dobrada, você vai ver aqui, ó, que a Bíblia diz assim, que quando Elias foi levado para o céu, no redemoinho, né, nas carruagens de fogo, vem buscar Elias, Eliseu olha e grita, meu pai, meu pai. Você vai ver que Eliseu fala assim, meu pai. Então, peraí. Ele entendeu que Elias era um pai espiritual. Além de mentor, além de profeta, ele gerou um amor no mundo espiritual. Lembra quando às vezes eu oro e falo assim, eu tô gerando vocês nas minhas entranhas, eu tô sendo uma mãe espiritual, agora eu tô orando como uma leoa parida. Isso aqui é gerando no mundo espiritual filhos espirituais. E aqui quando nós vemos, o próprio Eliseu fala, meu pai, meu pai. Então Eliseu, ele não desejou ser maior que Elias. Enquanto Elias estava no seu cumprimento profético, Eliseu não desejou ser maior que ele, tá? Ele serviu como um filho. Ele ficou ali, eu tô aqui, conta comigo. Eu vou servir até onde eu puder. 4 grandes atitudes para vocês entenderem que levou Eliseu a receber capa dobrada. Consagrou os bois. Você vai ver que ele foi lá e entregou o quê? Quando ele consagra os bois, ele queima, você vê que ele se desfaz das parelhas de bois. Ele está dizendo para Deus assim, ó. Eu aceito o chamado e eu entrego como uma primícia para o Senhor. É isso aqui que ele está fazendo. Eu vou me desfazer desse dinheiro que eu tenho aqui e eu vou queimar em sacrifício como uma primícia. Ele foi beijar o pai e a mãe, então ele tinha honra. Você vê que antes dele seguir o chamado com Eliseu, ele volta e fala assim, eu preciso avisar meus pais, eu preciso dar um beijo meu pai e na minha mãe. Então, ele faz o quê? Ele foi lá e teve a honra de ir lá beijar o pai e a mãe antes de seguir. Ele serviu Elias, tá? Honrou, cuidou, escutou, muitas vezes entrou em campanha junto com o profeta. Estou parafraseando para você entender. Ele entendeu que a luta do profeta era a luta dele, ele sentia as dores do profeta e ele se tornou um filho.
Ele falou, agora eu quero você, eu sei que você é meu pai. Não é pai físico, mas é um pai espiritual. Eu fui gerado aí nas suas entranhas, Elias. Você foi meu mentor. Você está me entregando algo que ninguém me entregou. Então ele entendeu que ele também virou um filho. Eliseu serviu os 4 níveis, queridos. Físico, tá? Ele trabalhou para Elias, serviu Elias. Emocional, ele foi amigo, companheiro em todas as viagens. Material, ele doou os bens. Ele doou tudo. Não quero, fica aí, eu não vou levar nada. No espiritual, ele foi intercessor e sucessor da obra do profeta. Então, quando alguém vai fazer algo além do normal, o mérito é adquirido diante de Deus e pode pedir o que quiser. Foi o que aconteceu. Eliseu tinha favor no céu, para você entender. Eliseu já tinha gerado um odre, estava largado. Ele já tinha feito tudo o que Deus tinha mandado na terra. Ele estava ali cumprindo o chamado, sem reclamar o tempo todo, tá? E aí aqui agora, quando ele vai pedir, ele sabe que ele vai pedir. Eu quero 2 vezes mais do que está sobre a sua vida. Se eu vi todos esses milagres, Elias, imagine o que eu não vou fazer. Se eu gerei isso no mundo espiritual, se eu fui mentorado por você, eu vou ser uma bomba no inferno. É isso aqui que ele está falando. E aí ele recebe a capa dobrada, porque ele entende que não basta pedir a porção dobrada. Você precisa ser filha. Tem um código enorme aqui agora. Não é só pedir. Você precisa gerar. Não adianta você só... Eu já te expliquei do espírito sanguessuga. Deus odeia, condena espírito sanguessuga. Mas quando você gera no mundo espiritual, eu tô aqui segurando a tua mão, eu tô aqui ajudando, vamos em oração, vamos na campanha, o que tá precisando aqui no ministério? Você tá gerando algo no coração de Deus, você tá servindo o profeta, servindo o ministério. Isso não tô falando só de mim, da onde você tem o seu ministério, na onde você tem o seu pastor, o que você pode fazer para ajudar na sua igreja. Você tá gerando algo no coração de Deus. E a capa dobrada só cai para quem entende a filiação. Só cai capa dobrada quando você entende os níveis espirituais para você receber a porção dobrada, tá? O que é o espírito sanguessuga? Tá em Provérbios. É que eu tô sem meu celular aqui para achar agora. Deixa eu pedir para Patrícia que ela me ajuda. Bate um Google aí, Patrícia. Coloca espírito sanguessuga em Provérbios para tu colocar a base bíblica. Espírito sanguessuga é o famoso dá e dá. Eu quero, você tem, me dá. Eu quero, vou ficar aqui, me dá isso aí. É o pedir o tempo todo, mas não ajuda em nada. Só sabe pedir, nada de ajudar ninguém. Isso é o espírito sanguessuga, Deus condena. Tá em Provérbios, tem 2 filhas, dá e dá. Queridos, o mandamento do Senhor é honrar pai e mãe. Eliseu honrou o pai e a mãe, Eliseu honrou o profeta, ele gerou honra, ele gerou gratidão e ele serviu como filho. Então, são mecanismos de honra no mundo espiritual. E aí ele recebeu essa porção dobrada, tá? É Provérbios 30:15 aí, ó, Isabel colocou. Provérbios 30:15. Fala dos espíritos sanguessuga, terrível. Eles caminham junto com a mulambo, só sugando a pessoa. Tá? Glória a Deus. Quem tá aqui que quer escutar a Flavinha? Será que alguém quer escutar o testemunho da Flavinha? Me fala aí em nome de Jesus. Vamos colocar a Flavinha para vocês verem o testemunho dela. Da onde que Deus arrancou essa mulher, dos espíritos de loucura. Esquizofrenia, autismo, grau alto. Olha só, cadê a Flavinha? Flavinha, me fala um oi aí se você tiver aí que eu quero te colocar aqui na live. Vocês verem o que a palavra liberta, como que a palavra liberta. Deixa a Flavinha me falar um oi aqui que eu vou colocar ela. Espírito do sanguessuga refere-se a uma ganância insaciável, isso mesmo. Cadê a Flávia? Deixa ela falar um oi aqui, aí eu vejo ela e eu coloco para vocês verem. Que nem todo mundo participou da vigília e nem todo mundo viu o testemunho dela. Deixa ela falar aqui. Deixa eu colocar a Flavinha aqui, ó. Cadê?
entrar. Eita, Glória! Ô, Glória! Flavinha, minha amada, o pessoal estava me perguntando qual é o testemunho da Flavinha. Vamos deixar aqui registrado para elevar o altar de Deus na sua vida, para testemunhar tudo que ele fez. Conta para o pessoal, começa aí o seu testemunho. Vou te dar lugar de fala aqui, vou ficar só escutando. Começa da onde que Deus tirou lá atrás, igual você começou lá, para eles entenderem o que Deus fez na sua vida. Shalom, shalom, Deus abençoe a todos. Eu falei na vigília que aos 9 anos de idade eu fui abusada. Eu fui abusada e eu não tive suporte, porque a minha família, com medo de eu ficar mal falada, ela varreu para debaixo do tapete. Ela não tive cuidado, né? Uma criança de 9 anos que não teve cuidado depois desse fato, né? Ou seja, eu fiquei sozinha, eu fiquei remoendo aquilo sozinha, uma menina só de 9 anos. E com isso eu achei que os meus familiares não gostavam de mim, eu não entendia que era para me proteger. Ai, Ó, o obrigada. pessoal, a Janaína não vai aguentar de ciúme, porque o pessoal agora tá falando que tu tá linda, que te ama, a Janaína não vai aguentar. Então, eu não entendia na época que era para me proteger, né? Que era para eu não ficar mal falada no bairro, ou então as pessoas me tratarem com indiferença sabendo que eu tinha sido estuprada, enfim. E aí eu não tive suporte nenhum. Então, eu carreguei isso sozinha, né? De criança, eu vim carregando isso. Quando eu fiz mais ou menos 23, 24 anos, eu comecei a apresentar problemas de depressão e ansiedade, né? Que eu fui no psiquiatra, passou remédio, tomei, comecei a tomar remédio, mas só agravava, só piorava, né? E veio a primeira tentativa de suicídio, né? Que eu tomei muitos medicamentos. Eu peguei todos os medicamentos que eu tinha em casa e isso somava mais ou menos uns 300 comprimidos e eu tomei de uma vez só. Desmaiei, fiquei internada, óbvio, né? Porque fiquei 7 dias em coma. E a partir daí só foi ladeira abaixo, né? Voltei, graças a Deus, saí do coma, voltei, mas continuei nessa crescente, né? De destruição. Depois, como os psiquiatras já não sabiam mais o que fazer, porque eu não melhorava, a vontade de morrer, de sumir, não passava, né? Aí eu fui encaminhada por um neurologista, era psiquiatra e neurologista, que aplicou alguns testes e tudo mais e me laudou como esquizofrênica e autista, né? Fora a depressão que eu já tinha, fora a ansiedade que eu já tinha. E aqui, só para vocês verem, eu tenho tudo guardadinho. Isso aqui Ela foi tem a prova. junta médica que fez esse diagnóstico aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Transtorno do autismo, esquizofrenia paranoide, transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade e transtornos de dificuldades no sono. Ou seja, além de todas essas questões, eu também não dormia, né? Chegou uma época que eu tomava tanto remédio, que nenhum remédio mais fazia efeito. Nenhum remédio. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a tomar risperidona, fluoxetina, quetiapina, rivotril, venlafaxina, escitalopram, amitriptilina. E esses são os que eu lembro. São os que eu lembro. Era essa enxurrada de remédio todos os dias. Então, o que acontecia? Durante o dia eu dormia, né? Eu até conseguia pegar no sono. E quando eu acordava, eu ia para a rua. Eu ia para a rua e ficava andando, que nem uma maluca, falando sozinha, escutando vozes e falando sozinha pelo bairro.
Eu entrava por um bairro, saía pelo outro, e andando nisso era a madrugada toda. E Ô, Flavinha, quando só para eles terem o entendimento, você caminhava sem saber o que fazia, desnorteada, igualzinho o esquizofrênico da Bíblia, né? Que vivia em sepulcro, falando sozinho, sem entender nada. sem entender nada, e ainda quando eu me vi, eu estava dentro de um bar, que por onde eu passava tinha um bar, quando eu me vi, eu estava dentro desse bar, tomando cachaça, Olha, misturando com remédio. misturado com remédio. Né? E isso só foi se agravando ao ponto de eu começar. Eu internalizei tanto esse diagnóstico, eu recebi esse diagnóstico, que eu comecei a fazer aquelas estereotipias de autismo, né? De você se balançar, de você ficar assim. Eu recebi tanto, a minha mente, ela aceitou aquela sugestão do médico, que eu comecei a manifestar sintomas, né? Então, eu fazia estereotipias, para poder me regular, eu escutava tantas vozes, gente, tantas vozes, que às vezes ficava tão insuportável, porque eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar de tantas vozes na cabeça, que eu tacava minha cabeça na parede, para vocês terem uma noção. Uma vez chegou até a machucar, sério. Entendeu? Flávia, nesse tempo que você teve esse surto, você falou que bateu a cabeça, você estava na igreja ou não? Estava dentro de igreja. Além de eu não conseguir, eu não conseguia sair dessa com que eu tinha na igreja, eu também não tive muito suporte, porque a igreja, na verdade, ela não está preparada para receber esse tipo de pessoas. Pessoas com problemas mentais, problemas emocionais. A igreja não está preparada. Né? Hoje em dia as pessoas não têm conhecimento. Né? E eu, que era só ocupava lugar na igreja e também não procurava conhecimento, não tinha o hábito de ler a Bíblia, só de vez em quando lia a Bíblia, porque as vozes não deixavam eu me concentrar, os remédios não deixavam eu me concentrar. Então eu não conseguia fazer nada. Então eu fui ficando naquela situação e fiquei por vários anos, até que eu coloquei para mim assim, eu tenho que sair dessa. Ou eu vou me matar, vou jogar debaixo de um carro, vou me jogar na linha do trem, alguma coisa, porque eu não aguento mais viver assim. Os poucos momentos de lucidez que você disse que também teve os suicídios, não foi que você tentou? Foram dois. Foi assim que eu descobri a depressão, né? E foi depois que eu descobri a esquizofrenia. Né? Foram dois. Justamente porque muitas vozes e tudo mais te deixa meio desconcertada, fora da realidade. E eu tentei por 2 vezes por medicamento. Uma vez fiquei em coma 7 dias e a outra vez meu corpo estava tão encharcado de medicação que a outra vez eu só dormi por muitos dias, mas não cheguei a parar no hospital. Só da primeira vez que eu fiquei em coma, entendeu? Por 7 dias. E aí, até que eu falei com Deus, num ato de desespero, eu na rua, correndo. Nesse dia eu estava correndo, não estava nem andando. Eu não uma louca mesmo, correndo na rua, vendo pessoas correndo atrás de mim, porque eu tinha visão também, eu não só escutava, eu tinha visões de pessoas andando atrás de mim. Naquela época eu pensava que era para me pegar, fazer maldade comigo. Eu via pessoas andando atrás de mim, correndo atrás de mim. E nesse dia, correndo, que nem uma doida mesmo, eu falei, Senhor, não aguento mais. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor me ajuda no desespero, me ajuda. E fui para casa. Nisso que fui para casa, eu comecei a rolar no YouTube. E eu para procurar algo para eu sair daquela situação. Porque uma vez que as coisas físicas, né, uma vez que
médico, psicoterapia, psicanálise, nada dava jeito, eu falei, eu vou correr para o espiritual. Porque já que nada dá jeito, só pode ser espiritual. Então eu comecei a rolar no YouTube procurando algo sobre esquizofrenia, né? No caso, na visão espiritual e tudo mais. Até que eu encontrei o seu podcast com o pastor Ariston, né? E algo me prendeu naquele vídeo, né? E eu comecei a ver, comecei a me acalmar, né? Consegui, mesmo com todas as dificuldades, né, cognitivas, eu consegui me concentrar e assistir até o final. Quando terminou, eu falei, eu vou fazer o que ela está falando. É a última vez que eu tento alguma coisa. Eu vou fazer o que ela está falando. E comecei, né, tirar um tempo durante a manhã, quando eu acordava. Eu não estava mais trabalhando, porque como é que vai se trabalhar desse jeito, né? Eu estava dependendo de pessoas para comer, para beber, enfim. Gente, teve épocas que eu ficava muitos dias sem tomar banho, eu fedia. Meu filho está aqui de prova, ele falava, mãe, você está fedendo. Entendeu? E aí eu comecei a colocar em prática, né? Eu, todo dia li um pouquinho a palavra, li um pouquinho. E aí fui maratonando os vídeos da pastora Thalita, maratonando, me encaixando na vontade de Deus. E assim eu fui devagar, fui me sentindo melhor. A vontade de viver foi voltando. Já passei a tomar banho todos os dias, já não estava, né? Estava conseguindo reagir, né? Conseguindo reagir. E aí logo veio o seminário de cura interior. Eu fiz. E para honra e glória do Senhor, hoje eu não tomo um remédio. Ah, Flávia, você foi no psiquiatra, falou que estava boa, que não estava sentindo mais nada? Não. Eu simplesmente parei de tomar os remédios. Eu não via mais a necessidade de tomar mais remédio. E não tomo até hoje. Já fazem alguns meses e eu não tomo mais nenhum remédio. Não tenho nenhum tipo de problema cognitivo aqui, ó, gente. Aqui Eu ia falar da carteirinha. Mostra a Flavinha de. Olha a Flavinha. Deficiente. Olha o que o ser humano rotulou ela, e se ela acreditasse, morria nesse rótulo. Entendeu? E para honra e glória do Senhor, eu tô aí, né, galgando melhorar cada vez mais, estudando uma coisa que eu não abro mão mais, porque foi o que me libertou, foi o conhecimento, né, a primeira palavra de Deus, depois os seminários que ajudam muito, gente. Vocês não têm noção do conteúdo que é passado nos seminários. Assim, é algo realmente sobrenatural, sabe? Tanto de cura interior, quanto de batalha espiritual, enfim. Os que eu fiz até hoje foi bênção na minha vida. Cada vez eu vejo uma medalha. E detalhe, para eles entenderem. Flavinha, quando chegou no ministério, ela não era membra. Eu não ministrei Flavinha, em nenhum momento eu ministrei Flavinha, de ligar em vídeo, de orar por Flavinha. Ela decidiu, ela teve força para crer que era o conhecimento através de Jesus Cristo, que ia tirar ela do cativeiro. E o que ela tinha, esses rótulos, que ela estava doente, a alma doente aprisionou ela em rótulos, ela não chegou a fazer os espíritos de loucura. Vocês não têm ideia, ela vai fazer agora o seminário que ela foi aprisionada pelo ser humano, mas ela não fez, queridos, o seminário ainda. Não fiz. Por isso que... Pode falar, pastor. Não, e eu me lembro que eu não sabia do testemunho dela, ela já estava me ajudando, ela virou um Eliseu também na minha vida, ela me ajudou sem pedir nada em troca. Eu falei, você me ajuda a montar um grupo de oração, não foi, Flavinha? Você toma conta, Flávia, para mim, e ela com excelência. Eu falo para Janaína,
excelência, ela faz com maior amor, ela prepara as meninas, ela marca os horários, ela tá cuidando, ela manda a oração para o Telegram para todo mundo ser edificado. Então, para ela receber essa cura, queridos, ela gerou um favor. O que a gente acabou de ministrar? Ela entendeu algo ali que ela falou assim: eu preciso gerar e eu preciso me posicionar. E quando ela veio para mim, a primeira vez que eu falei com ela no vídeo, que ela já estava trabalhando no ministério, me ajudando, quando ela me contou, eu quase caí para trás. Que eu não passou nunca na minha cabeça que ela tinha isso. Foi mesmo, para a glória de Deus. Por isso que eu falo que tem pessoas ali no Telegram que fica, ora por mim. O que eu faço isso? O que eu faço aquilo? Gente, o conteúdo que a pastora passa nos cultos e passa nas lives, né? Que dá nos seminários, né? São o suficiente para você agarrar a tua libertação, você forjar a sua libertação, a sua cura, sabe? É o suficiente porque eu vivi isso, eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho carteirinha de pessoa com deficiência. Isso aqui, todo mundo sabe que isso aqui é algo que é do público. É algo que não se consegue assim fácil. Para você conseguir uma carteirinha dessa, para você passar em ônibus, para você... você tem que provar que você com laudos, sabe? Então, assim, eu passava o dia inteiro no CRAS. Pessoal daí, não sei se de outros estados é o mesmo nome, mas aqui o CRAS é uma unidade hospitalar que cuida de doenças mentais. Então eu entrava no CRAS às 9 horas da manhã e só saía às 6 da tarde. Eu ficava o dia inteiro no CRAS rodeado de gente com problemas mentais. E eu só ia piorando e aceitando aquela situação. Por isso que eu estou falando. O ambiente, né, Flavinha? O ambiente que você já estava ali era mais propício. Mas, porque eu passei a ter contato com pessoas muito ruins, no fundo do poço mesmo. Para vocês terem uma noção, era eu sentada numa cadeira e um se evacuando do meu lado, o outro pelado. Era nesse ambiente que eu vivia. De loucura mesmo. Entendeu? Então, CAPS, isso mesmo, minha irmã, não é CRAS, não. É CAPS, isso mesmo. Eu também frequentei, Flavinha. Eu frequentava esse CAPS, era 2 vezes na semana. Eram as pessoas, igual você está dizendo, com esses graus mais altos, sentada num banco, todo mundo junto, esperando a vez de passar pelo médico, igual você falou, uns falando sozinho, graus absurdos, eu sem entender, porque eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sou assim, mas crendo naquele rótulo que falaram, você tem isso, você tem que ficar aqui. Só que um dia eu tive essa força que você também conseguiu e Deus chegou na sua vida. Eu falei, eu não tenho nada disso, eu não tenho isso. E eu falei, se a palavra liberta, ela vai me libertar. E um dia Deus falou, você não foi chamada para isso. O homem te rotulou, eu tive força como você teve. E uma coisa que me chamou a atenção, que as pessoas vão entender, você falou que batia a cabeça, né? O desespero era tão grande de bater a cabeça. Eu não batia, mas eu tinha dores agudas de cabeça, de parar no hospital por conta das medicações, que elas ajudam de um lado e pioram do outro, as drogas. E olha só, você disse, eu estava no ministério que não me ajudava, né? Não tinha o suporte, não sabia como lidar. Quando a gente vê o salmo que diz, unge a minha cabeça com óleo e transborda, né? Olha a importância de uma autoridade espiritual sobre a vida de uma pessoa, porque quando é transbordado uma unção verdadeira, um óleo gerado com santidade, ele tem que bater na sua cabeça, que é onde você tem a sua coroa, e fazer um efeito. Porque Davi, ele passava o óleo, como a Janaína ministrou, na cabeça da ovelha para evitar as moscas de trazer esse atormentamento. Então, um pastor, ele tem que cuidar da ovelha, ele tem que zelar pela mente, que é o maior campo de batalha. E é isso que está faltando, porque a pessoa
não tem tempo, não quer mexer, e além de não mexer, não passa um conhecimento mais aprofundado, como eu falei. Não te leva para uma libertação, te leva para ficar alimentando a sua alma. Coloca igual você tinha essa carteirinha, fica aí com essa coroa uma vida toda, para o povo ter pena, para você ser passada, porque quando eu passava, as pessoas tinham pena de mim. E eu me sentia bem com aquilo. Então eu falei: não, eu não quero que ninguém tenha pena de mim, eu não sou uma coitada. Eu tenho um pai, eu comecei a tratar isso na minha cabeça. Eu falei: não quero isso. E a Flavinha foi igual. Ela falou: não quero. E ela decidiu, como eu falei. Não foi homens que libertou ela, foi a palavra. Ela creu na palavra. Nós só liberamos um destino profético, para você entender. Foi liberado um conhecimento. Exatamente. E é como a gente estava falando hoje, tem pessoas perguntando se acham que em todos os casos é espiritual. Vou te falar, irmã, a maioria é espiritual. A maioria são influências malignas, entendeu? De coisas que Satanás pegou lá atrás e veio arrastando, te destruindo e tacando mesmo o pé na porta da sua mente e te travando, te colocando nesses cativeiros. Eu falo porque isso foi o que aconteceu comigo e eu acho que a maioria, sim, a maioria é espiritual. O que a gente tem que fazer é não aceitar esses rótulos. Porque, como eu falei, quando eu aceitei, até estereotipias de autismo eu passei a fazer. Eu falava como autista, eu balançava, eu me regulava, ficava me balançando o tempo todo com as mãos. Então, assim, até um amigo meu uma vez falou: você tá diferente, você tá falando que nem autista mesmo. Então, assim, aquela bomba, eu segurei a bomba e segurei para mim. Então, assim, não aceitem, gente, não aceitem, lutem. Com as armas que é apresentada aqui nesse ministério, você vai conseguir, no mínimo, estabilizar a sua vida. Isso. Entendeu? No mínimo, você vai conseguir estabilizar as crises, estabilizar as nuances emocionais que tem esses problemas, que quem tem esses problemas tem muito, um dia tá aqui, outro dia tá aqui, outro dia, né? Muita nuance. Então, quer dizer, no mínimo, você vai conseguir ter uma vida com uma qualidade melhor. Se você realmente se entregar à palavra, lutar pela sua vida, não se entregar, porque tem muita gente que se entrega. Não se entregue. Lute à luz da palavra de Deus, que você vai ver a diferença na sua vida. Eu coloquei na vigília sobre metanoia. Tudo começa aqui, ó. Eu não tinha estereotipias de autismo, mas quando o homem falou para mim que eu era autista, eu manifestei os sintomas. Eu comecei a manifestar as estereotipias do autismo. E eu não tinha antes. Para você ver como tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Entendeu? Agora vocês façam suas próprias conclusões. Ela tem alguma coisa? Essa mulher cheia de Deus, que cuida do ministério, que fala aqui com vocês com essa propriedade de Deus. Queridos, foram rótulos, como eu falei. Nem todo mundo vai ter essa força. Infelizmente, a gente precisa. Lembra que eu falei, Flavinha? Salvação é para todos, libertação é para poucos. São pouquíssimas pessoas que vai desfrutar da libertação, porque ela talvez nem todo mundo tenha essa estrutura de ter força para falar: eu consigo, eu não paro. E eu estava falando para a Flávia: o problema, queridos, não é que você não vai ter esses altos e baixos, porque nós passamos por lutas, como eu falei, batalhas espirituais que nos pega às vezes despercebida, como às vezes uma morte de uma pessoa na família, que você não está esperando uma morte, ninguém fica esperando morte. E você pode sentir esse desnível de uma tristeza profunda, um pico de ansiedade. Não tem problema você tomar o remédio. Eu quero que você entenda. O problema é viciar e depender daquilo. Então, que nem eu falei para a Flávia: Flávia, se um dia você sentir, não tem problema nenhum. Vou tomar aqui hoje, dar um exemplo, tal remédio, que a gente nem pode ficar falando o nome, porque às vezes eles cortam. Tal remédio, e esse remédio hoje eu vou dormir para descansar minha mente, para os hormônios voltar para onde tem que ficar, mas amanhã eu estou de pé. É isso aqui que a gente tem que fazer. Agora, viver trancada num diagnóstico, dentro de um consultório. E eu vou falar mais, tem muitas mães e pais
que os filhos já foram rotulados e a mãe não tem força para se levantar no mundo espiritual. E como a gente falou, nem todo mundo vai ter força e vai ser curado. Tem pessoas, queridos, que Deus, ele pode fazer como ele não pode. O que nós estamos nesse ministério, no ministério te orientando, é que independente se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas nós temos que lutar. Um guerreiro no mundo espiritual, ele luta com o que ele tem. E nós vamos viver lutando até chegar na glória. Então, você precisa ter essa força. Pastora, na minha casa não aconteceu. Queridos, eu não sou a quarta pessoa da Trindade para dizer que Deus vai fazer aí. Eu tenho certeza de que eu não posso parar, que eu tenho que lutar. Então, que você possa ter visto este testemunho da Flávia como algo que vai gerar no seu espírito uma força maior para você aprender. Que eu sempre falei, quando eu fui rotulada, Flavinha, o meu rótulo, eu consegui sair dali, eu já tinha pastora, a pastora já me ajudava, ela liberou uma palavra quando ela disse, você é mais semelhança de Cristo, Cristo não é doente, e eu entendi, e eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, que foram estes seminários que eu aplico, como eu falei, que eu comprei de outros lugares e eu fui ministrada, eu automaticamente recebi a cura através do conhecimento. E eu já acreditava em Cristo, já era batizada, já estava ali no propósito. Mas o conhecimento foi cair nas fortalezas que estavam na minha mente. Tanto que no seminário eu vou trazer fortalezas da mente para eles entenderem como que vai quebrando uma por uma. E cada fortaleza que você quebra com conhecimento é um demônio que cai no mundo espiritual. Então é muito difícil de nós conseguirmos acessar essa plenitude da mente, mas não é difícil. A única coisa que você precisa entender: posicionamento, santidade e não olhar para trás. E crer, porque tudo que você crê, você está depositando sua energia boa. Olha o que a Flavinha fez. Eu vou pôr minha última cartada aqui, eu acredito que eu vou ser liberta. E ela depositou o pouco que ela tinha em algo bom. E se ela não depositasse? E se a Flavinha continuasse lá? Não, eu vou ficar aqui porque eu já tenho isso, o médico falou, a energia está toda concentrada ali, ó, naquele laudo. Não ia romper, ia viver a vida toda, trazendo problema para ela, para os familiares, porque adoece uma família inteira. Então ela teve força e para a honra e glória do Senhor, que possa testificar no seu espírito e que você venha através dessa live não aceitar rótulos. Não aceita. É um tempo, foi rotulada. Hein, pastora? Alguém me perguntou, uma irmãzinha aí me perguntou, e a sua mãe? Falou assim, a sua mãe? Minha mãe, por causa de eu estar dentro da igreja, e desta maneira, com esses problemas todos mentais, minha mãe não aceitava Deus. Ela não aceitava. Ela sempre teve uma fé em Deus, mas o fato de eu estar na igreja, dentro da igreja, desta maneira, impedia que ela acessasse. Então, quando eu comecei a me posicionar e eu sair desses cativeiros, né, o meu processo de libertação começou, porque como a pastora falou, libertação é contínua, são todos os dias. Minha mãe hoje é obreira da casa do Senhor. Olha, olha que coisa linda. Você vê como uma pessoa curada, Jesus quando entra numa casa, ele não vai deixar ninguém para trás. Ele vai alcançar todos. Ninguém fica fora da arca, queridos. Então, olha aí que testemunho. Isso aqui, para mim, foi um dos maiores de todos os testemunhos que eu vivi nesse ministério. De eu ver Deus manifestando ali através de algo que a gente ministrou. Mulheres gerando filhos inférteis, mulheres que estavam com o diagnóstico do médico, não pode, era uma limpeza no útero que precisava, uma quebra de laços, de pactos, e geraram. E quando ela me contou isso, eu falei, Senhor, agora eu não aguentei não, isso aqui para mim transbordou meu espírito, porque quantas vidas vai ver que tem jeito, só basta você se posicionar, e o povo tá te amando demais, não tá, Flavinha? Olha. Eu tô aqui explodindo de alegria, gente. Agora eu vou te falar, Flavinha. Vocês não fazem ideia, porque a gente se esforça para ajudar, para estar com vocês, né, nessa jornada, mas vocês não têm ideia do quanto vocês são bênçãos na nossa vida, do quanto dá força para a gente continuar nos momentos difíceis. Vocês não têm noção.
Ô, Flavinha, e você vê, que nem eu falei pra Jana, você vem de um cativeiro de rejeição, que vem do abuso sexual, dessa impotência da família em ajudar, mas hoje não dá tempo de ter tristeza. O que a gente falou que a alegria é o combustível, né? Da gente não ficar doente, porque quando a gente pensa em ficar triste, chega uma mensagem: vocês são preciosos, né? Eu te amo, que bom que você existe. Nós geramos isso em vocês. Nós ensinamos que o amor levanta pessoas, palavras abençoadas. Então não tem nem tempo da gente entrar em cativeiro. Acabou. Glória a Deus! Olha que coisa linda. Agora eu falei para ela, nós vamos gerar, Flavinha, outra vigília. E esse povo que está aqui com a gente vai dar oportunidade para outras pessoas. E outras pessoas vai testemunhar, vai trazer uma palavra e a gente vai, ó, levantar outros altares para Deus, porque o importante é você testemunhar, ver o que falar o que Deus fez na sua vida, que não foi homens, foi Deus, sempre ele como seu único e suficiente Salvador. E vou trazer a Janaína, viu, Flavinha? Vou colocar ela para testemunhar o dela aqui também. Vamos Isso. botar a Janaína aí. Deve estar chorando, ela ficar desesperada quando vai aparecer. Amamos vocês, tá? Deus abençoe. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Fica com Deus. Vou deixar salva essa live. Viu? Deus abençoe vocês. Olha lá, a Luciana quer testemunhar. Não, vai participar todo mundo para lá, para a vigília. Todo mundo vai fazer. Eu vou gerar aqui uma data, tenha paciência. Meu espírito. Nós vamos de novo, a Flavinha vai alinhar de novo, que ela teve maior paciência lá, ó. Ficou ali cuidando. Eu só falava assim: Flavinha, tá tudo bem? Tá tudo certo, pastora. Fica descansada. Eu falei: Flavinha, vai dar errado no dia, Flavinha. É muita gente, tá tudo tranquilo. Ela não deixou nada para eu fazer, nada. Ela me trouxe com excelência. Então, tudo que eu puder, minha amiga, transbordar de conhecimento, de sabedoria, de unção, eu estou de coração aberto para que sua vida seja 70 vezes mais melhor que a minha, que tudo que está sobre a minha vida transborde para a sua, que o seu testemunho alcance milhões de pessoas e que você possa glorificar o nome de Deus para trazer todo mundo para dentro da arca. Você é escolhida, você é separada e você é amada, não só por Deus, mas por a gente. Eu te amo de um tamanho que eu não sei nem explicar aqui, viu? Nem te conheço, nunca te peguei nem nada, mas eu tenho um espírito que está conectado com o seu e do fundo do meu coração. Eu não tenho nem como te agradecer por tudo que você cuida desse ministério, do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Eu te amo demais, 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 viu? Tenha certeza que aqui você tem uma mãe espiritual, que eu vou guerrear o tempo que eu puder, que eu tiver vida. Do mesmo jeito que eu intercedo por eles, eu vou estar aqui cobrindo a sua cabeça com esse óleo que transborde, que as moscas não cheguem mais, que esse tormento nunca mais chegue na sua vida e que você seja imagem e semelhança dele. Ele não é doente, ele não é doente. Você tem as características de Cristo. Amém, minha amada? Amém! Amo vocês, te amo, pastora. Obrigada por tudo. Obrigada pela Glória a confiança. Deus. Queridos, ó, beijo, viu? Fica com Deus. Até quarta-feira. Vai ter culto quarta-feira, depois tem um seminário. Vocês não deixem para a última hora, para vocês não ficarem sem aí, ficar lá me perturbando sem ter tempo. Aproveita, compre o seminário, vai ser um divisor de águas para sua vida, em nome de Jesus. Ó, beijo, fica com Deus.